Olá, pessoal. Então, vamos voltar aqui. Vamos agora estar falando, né, nosso último conjunto, né, de números. Vamos estar falando dos números irracionais. Professor, o que é esses números irracionais? Eu já entendi o que é números naturais. Porém, por que aquele conjunto de números irracionais não está junto com os números naturais, números inteiros, os números racionais? Porque é o seguinte: com a criação dos números naturais, teve a necessidade dos números inteiros, porque tem negativo. Com a criação dos números naturais e os números inteiros, teve a necessidade dos números racionais, porque existe, né, o intervalo, né? Existe vários números décimos lá, né? Entre o 1 e o 2, o 0 e o 1, até chegar no 2. Então, existe, né, os números fracionados e os números com decimal, né, que é os que contêm vírgula, né, que eu sempre falo para vocês, que é a divisão de uma fração. Por isso que é tão importante saber fazer a separação, a divisão da fração para decimal. E aí teve a necessidade de criar os números racionais, né? Por conta de uma reta numérica, né? Da fração, de uma divisão de uma pizza, certo? Porém, aí começou o seguinte: até aí tava tudo bem, até aí tava tendo a contagem, tava tendo a divisão, tava tendo a fração. Porém, chegou um determinado tempo que apareceu o seguinte: alguns resultados, né? Uns resultados decimais infinitos, né? Porque quando eu falo para vocês assim, eu preciso só de dois números após a vírgula. Tipo aqui um resultado 1,8888888. Então, eu significo isso aqui para mim que isso aqui é algo periódico. Isso aqui vai até esse 8 vai se estender, né? Infinito. Ele não vai ter fim. Então, ele vai ser uma coisa, né? Que vai ser sequência do mesmo número 8. Então, eu só preciso de 1,88, certo? Então, só porque aí, o que aconteceu? Apareceu isso aqui, ó. 1,86754321688954321. Apareceu algo infinito que não tinha sequência do mesmo número, que não era periódico, né? Que não era uma coisa que ia só um número só. Então, como é que eu podia representar em meio de uma fração irredutível? Então, não teve jeito. Então, foi aonde que eles falaram assim, nós precisamos criar outro conjunto. Foi aonde que criou o conjunto de irracionais, de números irracionais. São números que os resultados é diferente. Ele não tem fim para ter um número igual, entendeu? Ele toda vez é um resultado, toda vez é um resultado. Então, esse número, né, esse aqui são chamados de irracional. Outro exemplo que eu posso estar dando para vocês. Aí chegou a parte da raiz quadrada. São as raiz quadrada que não tem resultado. Um exemplo, o raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 não é um número, não vai ser um número natural, né? Vai ser um resultado dessa raiz, é um número decimal infinito, né? Ele não vai ser um número exato. Isso aqui ele vai ser infinito. Então, é onde que criou igual raiz quadrada de 7. Da mesma forma, vai ser um número infinito. Então, não vai ter um resultado periódico, né? Porque a dízima periódica é um resultado que já encerra aqui, né? Pá, encerrou. Que vai ter sequência, que vai repetindo aquele número várias vezes. Um exemplo, raiz quadrada de 5. Também não tem. Então, assim, por isso que muitas vezes aparece, né? Isso aqui é um número irracional. Essas que não é raiz quadrada exata, que vai ser um número, né, extenso, vocês podem ter ciência. Um exemplo, raiz quadrada de 3. Da mesma forma. Então, são números que não vai ser periódico. Não vai ser. Então, todas as vezes, vocês têm que lembrar.
que não é um número que irracional, são números que têm sequência infinita de variação de resultado. Então, eles são infinito o resultado. Aqui também é infinito, porém é dízima periódica, é um número só. E é onde que entra no números racionais. Agora, isso aqui entra nos números irracionais, que são resultados infinito, diferenciado. Então, você não vai ter um fim dos resultados. Toda vez que você tentar calcular, vai ser um resultado diferente. Toda vez vai ser um resultado diferente. E vai ficar algo extenso dessa forma, tá bom? Esses são os conjuntos de números irracionais. Agora, a explicação por que eles não fazem parte. Porque, um exemplo. Esse resultado aqui, eles fazem parte dos números naturais? Ele não faz parte do número natural, porque o número natural é 0, 1, 2, e sucessivamente. Esse resultado aqui, eles faz parte do número inteiro? Também não, porque o número inteiro é os números negativos e o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele não faz parte do número inteiro. Esse número aqui, ele faz parte do número racional? Também não, porque o número racional termina em dízima periódica, né? Termina aqui, ó, no resultado só. Existe algo infinito, porém um número só. Eu vou ficar repetindo aquele número. E esse aqui não faz parte. Então, por isso que ele só faz parte do conjunto de números real. Porque é um resultado. Porque o conjunto de números reais são todos os resultados que você encontrar. Então, o real, ele quer dizer, ele é a mãe de todos, né? Ele faz parte de todos. Porém, ele só não faz parte, o conjunto irracional não faz parte do conjunto dos números nacional, inteiros e racionais, né? Ele não faz parte. Não, natural, inteiros e racionais. Ele não faz parte dos três, porém faz parte do número real, do conjunto real, certo? Então, até a próxima. Eu vou estar deixando essas gravações todas lá no Classroom, né? Para quem não conseguir pegar no horário de aula. E vou deixar apenas um questionário lá para como marcar presença para quem assistiu. Outra coisa, eu coloco um determinado horário para entrega da atividade. Se vocês não conseguirem entregar naquele horário, não tem importância, tá? Não precisa nem me perguntar no privado, pode deixar lá, tá bom? Porém, prefiro que deixe do que não faça, né? Porque é muito ruim que não faça, tá bom? Amanhã é o dia do bloco. Na quinta-feira vai ser nosso encontro. E na sexta, nosso encontro assim, né, online, para conversar um pouco. E na sexta, vou corrigir todos o bloco 7, né? O bloco 7, tá bom? Vai ser tudo disso aqui, tá? O nosso bloco vai ser tudo referente ao que eu passei aqui. Coisinhas simples, bem perguntinhas básicas. Isso aqui é uma matéria fácil. Só tem que memorizar ela. Tchau, pessoal. Até a próxima.